Olá, amigos. Hoje estamos aqui para falar da diferença entre responsabilidade social e negócios sociais. Você sabe qual é? Além disso, a gente vai se aprofundar sobre esses assuntos no Brasil e fora dele. Para me ajudar hoje nesse papo, estou com duas pessoas altamente qualificadas. Estou aqui com a Rosa Maria Moura Leite, que ela é professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ela fez o mestrado e doutorado, a linha de pesquisa dela foi em responsabilidade social. E estou com a Catiane Estival, ela é pós-doutoranda na área de administração e desenvolve estudos na área de negócios sociais. Então, uma na área de responsabilidade social, outra na área de negócios sociais, para a gente estar conversando sobre esses dois temas importantes. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas. E eu vou começar com a Rosa Maria, que acho que a responsabilidade social iniciou antes do negócios sociais, né? Para você falar, então, conceituar e por que te motivou a estudar essa área e desenvolver toda a sua linha de pesquisa na área de responsabilidade social. Obrigada pelo convite, Alexandre. Então, a responsabilidade social, ela sempre existiu, né? Desde que ela trata da relação entre a empresa e a sociedade, né? Então, o empresário não apenas olhar para o aspecto econômico do seu negócio, olhar também para os aspectos sociais e ambientais. O empresário ele pode fazer a responsabilidade social de uma forma não estratégica, né? Aquela ação de filantropia muito comum, né? Uma vez por ano, na época do Natal, se faz uma doação, uma campanha de agasalho no inverno, ou ele pode tratar a responsabilidade social como uma estratégia de negócio. Entendi. Né? Ele pode ser uma forma de um empresário aumentar a lucratividade dele. Através da responsabilidade social. Através da responsabilidade social. De que maneira que isso aconteceria? Isso acontece toda vez que o empresário ele trata a responsabilidade social com ações que estão relacionadas com a sua cadeia produtiva e com o seu negócio. E é justamente aí que começa a relação com o conceito de negócio social. Entendi. Mas responsabilidade social não é o coração do negócio. A empresa produz qualquer coisa de consumo ou de capital, e aí tem esse viés que pode ser uma área da empresa responsável por isso, ou se a empresa é pequenininha, o proprietário ou alguns diretores têm essa visão social. Seria isso? Não. Se só uma área tem essa visão e são só alguns projetos, ele tem um projeto de filantropia. Entendi. Né? Para uma empresa ela ter uma certificação de responsabilidade social, que hoje já existe algumas, né? Seria ISO 14000? Não, 14000 é de meio ambiente. Existe a ISO 26000, só que ela não é certificável. Entendi. Ela é uma norma que ela só dá algumas orientações para o empresariado. Mas existem outras formas de certificação, por exemplo. Tem o GRI de Sustainability, né, que a empresa faz seu relatório de sustentabilidade e ela consegue ser certificável, isso dá respaldo da responsabilidade social dela. Entendi. Né? E esses instrumentos, ele olha para todas as áreas da empresa, não só para uma área. Não, então, a empresa não consegue se autodenominar socialmente responsável se, por exemplo, ela tem a sua ação social, mas ela tem um passivo trabalhista muito grande, então ela tem um problema ambiental que ela não cuida. Né? Ela tem que cuidar de tudo, de todas as questões sociais. Toda a cadeia de suprimentos. Todas as questões sociais e ambientais que estão relacionadas ao negócio dela. Entendi. Agora, como eu comentei anteriormente, o interessante é que a responsabilidade social ela traga benefícios para a empresa. Né? Para ser interessante, não só custos. Isso. E tem como a empresa ter um win-win com responsabilidade social, um ganha-ganha. Ganha a empresa e ganha a sociedade. Quando ela enxerga oportunidade de negócios ao atender uma demanda social, por exemplo. Né? Então, quando uma grande empresa, uma multinacional, enxerga uma possibilidade de desenvolver um novo produto para atender uma classe da população que não tinha acesso a esse produto. Né? Entendi. Ela está atendendo uma demanda social e, ao mesmo tempo, ela está fazendo o negócio dela. Né? Pode ser que nesse determinado produto ela tenha uma margem menor, mas é o negócio dela. Né? Então, ela não está fazendo
uma caridade. Sim, é business, é negócio, mas dentro do nicho. Dentro de um win-win. Ganha a empresa e ganha a sociedade. Legal. Bom, Catiane, e qual que seria então a diferença da responsabilidade social para negócio social? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, professora Rosa. Então, no contexto, como a professora Rosa Maria abordou o histórico e conceito, evolução da responsabilidade social empresarial, os negócios sociais, eles surgem na ideia de que os negócios, uma atividade econômica para gerar valor social e ambiental, com o principal objetivo, seja ela desenvolvida por uma empresa privada, por uma organização em formato de associação ou cooperativa, o objetivo, ela nasce para atender, reduzir, minimizar um problema social com a finalidade de impacto social. Pode ter lucro? Sim. Mas a ideia é que esse lucro é uma proposta de alguns autores, e algumas organizações que vêm difundindo o conceito, por exemplo, no Brasil, como a IUNO, o CETAR, a proposta é de que possa gerar lucro, há uma necessidade de que seja autossustentável, há uma maximização do lucro, mas que ele seja totalmente reinvestido para a potencialização desses impactos sociais. Então, no exemplo que a professora Rosa Maria abordou, pode ser uma empresa que, através de uma estratégia de responsabilidade social empresarial, ele enxerga o potencial de desenvolvimento de um novo produto ou serviço. A gente observou isso muito na prática no Brasil, no contexto da ascensão da base da pirâmide, dos negócios inclusivos, onde muitas empresas enxergaram a possibilidade de se inserir em novos mercados e possibilitar acesso a determinados produtos e serviços aos consumidores, pode ser considerada dentro de uma estratégia empresarial para gerar um novo negócio. Se o foco desse negócio é principalmente o impacto social e todo o lucro com essa atividade ele vai ser reinvestido para a potencialização desse impacto, ele se classificaria como um negócio social. Alguns exemplos de negócios sociais. Os negócios sociais no Brasil, a gente verifica muito próximo com as startups, as empresas nascentes, iniciativas de pequenos empreendedores. No Brasil, nós temos como organizações, IUNOS, como eu falei, a organização governamental Artemisa, que também fomenta esses processos, e como estratégias de negócios sociais. Nós temos o GIC, Saladorama. Saladorama no Rio, né? Sim. Vivenda, que é na área habitacional, que é um projeto bastante interessante, uma proposta de tornar a possibilidade, o sonho da reforma, da casa própria, possível para comunidades de baixa renda da periferia de São Paulo. Já estão se estruturando algumas iniciativas, como o caso dessa iniciativa que é o fomento, acessibilidade, reforma e acesso à habitação, esse negócio social chamado Vivenda, estão se estruturando para se tornarem franquias, serem replicados em outras regiões do Brasil. Então, a gente identifica que no Brasil, essas estratégias elas estão relacionadas a empreendedores, principalmente empresas nascentes. É um movimento que, no geral, tem a presença forte também de jovens, de mulheres, isso é bastante interessante. A questão das tecnologias, que possibilita se pensar que não é um mercado somente local, a possibilidade de se atingir mercados em outros estados, seja até mesmo em outros países. Seja um negócio escalável. Porque você pensar um negócio social, uma atividade econômica que existe para atingir um impacto social, minimizar um problema social, tem que gerar lucro. Para que esse lucro ele seja reinvestido em potencialismo, você tem que pensar em ter qualidade de produto e serviço, ter inovação, você conhecer o mercado. Resolver um problema social, acho que é só um dos argumentos de venda, que a população consumiria esse produto, mas continua tendo todos os outros requisitos de qualidade, de preço. Não é só a razão de existir é a questão do social do impacto, mas
é uma atividade que ela vai existir para atender um determinado segmento, mercado consumidor. Então, todas as outras estratégias, né, relacionadas tanto à qualidade, quanto à padronização, necessidade de ter escala, elas são fundamentais porque eles precisam ser competitivos. Para que eles consigam sobreviver, eles precisam ser competitivos. E isso é um desafio no Brasil, porque o Brasil não tem um marco chamado marco legal para os negócios sociais, enquanto na Europa, associações, cooperativas, existe uma legislação que define, estabelece o que pode ser subsidiado, o que o governo apoia, como são as possibilidades de financiamento. Na perspectiva norte-americana também são classificados como empresas privadas, mas há todo um respaldo, né, com relação à legislação, às políticas públicas. No Brasil, por se tratar de um movimento que nós consideramos recente, aí, né, identificamos na área de ciências administrativas as publicações em torno de 4 ou 5 anos, né, a gente identifica a partir de 2012, algumas publicações abordando esse tema, mesmo na perspectiva mundo das ciências administrativas, é um tema recente, né, então classificamos como contemporâneo, tem menos de 10 anos de resultados de pesquisas científicas. Então, no contexto brasileiro, é muito importante a gente levar essas discussões, claro, é fundamental a prática, o papel do empreendedor que está fazendo acontecer na ponta. Mas agora a gente precisa pensar no amadurecimento em termos de políticas públicas, né, a legislação, para quê? Para que não haja também oportunismo nesse movimento. Haja transparência, formas de controle. Porque até existe um pouco de preconceito, somente uma forma de se legitimizar uma ONG através da OCIP. Mas como você citou, e assim, já a gente vê no noticiário, muitas vezes as pessoas mal intencionadas utilizando de OCIP para receber um fundo e não dá o respaldo para a sociedade desse fundo que a pessoa recebeu. Nesses países que existem órgãos fiscalizadores, legislação, você acha que se a gente tivesse isso no Brasil, seria uma forma de evitar esse tipo de abuso, né, como você está dizendo? Não garante que não haja. Mas é uma forma de... Mas, enquanto, pensando enquanto administrador, eu estou inserido nessa questão dos estudos das ciências administrativas, identifico que é muito importante essa questão do marco legal, da definição de uma legislação que deixe claro quais são os direitos, os deveres, as obrigações legais, para que se evite, né? Não tem como você falar que 100% não vai haver corrupção, não vai haver oportunismo, mas que fique bem claro quem são, qual tipo de empresa, qual tipo de negócio pode ser classificado como um negócio social. Qualquer negócio que gera um impacto social, mas o que é esse impacto social? Esse impacto social é melhorar a qualidade de vida de pessoas? Quais sentidos? Acesso à água, acesso a saneamento, à saúde? Ou preservação ambiental, acesso a novos mercados consumidores? Mas se tiver um determinado produto sendo ofertado em que não haja garantia, por exemplo, de segurança alimentar, em que não haja garantia com relação à mão de obra que foi utilizada, será que essa empresa, essa organização que está se dizendo, se apresentando como um negócio social, porque faz uma atividade que gera impacto social, será que ela realmente pode ser conceituada e identificada como um negócio social? E aí a questão social e ambiental, ela tem um apelo para o empresariado, só tem apelo para o empresário, que não é uma vantagem lá no ponto do consumidor, e sim uma vantagem na gestão. Então, eu vou me preocupar com questões sociais e ambientais, porque ao me preocupar com isso, eu minimizo meus riscos, né? Quando eu penso em tratar os meus resíduos, né? Eu minimizo meu risco de ter uma multa. Quando eu cuido da saúde do meu colaborador, eu minimizo meus riscos de ter uma denúncia trabalhista. Numa visão preventiva. Preventiva dentro da organização, porque eu não vou ter a quantidade de produtos que tem um apelo para o consumidor é muito limitada. A grande maioria não tem. Não tem esse diferencial. Então, essa preocupação do empresário com a questão social e ambiental tem que ser para melhoria da gestão da organização interna. A gente vê muito negócio social como pequenos negócios, né? Assim, uma grande empresa que é um negócio, geralmente
igual você deu o exemplo da Geek, Saladorama, Vivenda, que agora pretende escalar, como são coisas novas. Aqui em Campo Grande, a gente já estava falando agora há pouco do Felipe Dib, do Você Aprende Agora, que é treinamento de inglês, também nesse caráter social, que são cursos gratuitos. Acho que eu não sei se já passou do break point dele, do ponto de equilíbrio, se ele já está tendo lucro ou não, mas assim, ele conseguiu um investimento, já está na internet, tem uma certa escala, já foi para o espanhol, então assim, já está trabalhando um outro idioma, o inglês, ensinando inglês para quem fala espanhol, para a América Latina, então ele já conseguiu escalar, mas ainda, como se diz, são coisas recentes, pequenas, que a gente está vendo muito negócio pequeno. As grandes empresas, acho que o que a Rosa falou, que a Rosa Maria falou, tem essa visão do dentro, né, uma questão preventiva, e o negócio social nessa situação de ser o core do negócio, para ter essa diferenciação para quem está nos ouvindo. Existe diferença ou não existe diferença? Grandes empresas, é importante falar, na perspectiva, por exemplo, que o Brasil vem trabalhando, que a proposta foi o marco, em termos práticos, é o caso da parceria Grameen-Danone. Foi uma parceria com a Danone para desenvolver um iogurte com propriedades nutricionais para atender ao problema da desnutrição entre as crianças de uma determinada comunidade da Índia, para que ele pudesse ser comercializado pelas pessoas, pela comunidade, gerar renda, emprego, e que pudessem ter acesso a um alimento a um preço menor, uma perspectiva também de inclusão, uma perspectiva de melhoria da qualidade de vida, saúde, geração de emprego e renda. Então, aí vai na perspectiva da responsabilidade social, a identificação da possibilidade de inovar, se inserir em novos mercados de produtos e serviços. Eles fizeram até uma joint venture, que foi uma outra empresa que acabou, sei lá, talvez virando um negócio social à parte, apesar de ter levado o nome da Danone, mas levou o nome do banco do Yunis também, o Grameen Bank. Mas, além do produto, ainda como você disse, foi a comunidade que comercializou, eram os mendigos, né, que acabavam depois saindo vendendo isso de porta em porta, acabou tendo, além do impacto da desnutrição, ainda teve impacto de gerou, como você disse, emprego e renda para a comunidade lá de Bangladesh. Eu vi uma definição de uma pessoa do Sebrae, de um consultor do Sebrae, que diz assim, todo negócio social muda uma realidade, transforma, né, uma realidade. E tudo aquilo que transforma uma realidade é um bom negócio. Acho que você falou disso, de ser algo de nicho, que transforma uma comunidade, transforma uma parcela da população, seja questão de gênero, questão de raça, uma questão que seja inclusiva. E é um bom negócio, pegando essa frase que você acabou de falar, e é um bom negócio porque o principal no negócio social é o indicador social. Que diferencia do negócio tradicional. Sim, eu acho que quem está gerindo isso também vai ter que sempre estar buscando esse equilíbrio, né? Isso. Entre o social e o lucro. Mas, é claro, primeiro o viés social e o lucro não vira uma causa primária, vira uma consequência do benefício que está levando. Que eu preciso ter para ser sustentável. Sim. Né? Eu não consigo trabalhar. E quando um negócio tradicional, o benefício primário é o lucro e a consequência, ou em paralelo, são as questões sociais como estratégia de trazer mais mercado e de ter as questões preventivas. Para ser autossustentável também. Sim. Né? Quando eu olho para os indicadores econômicos, eu olho para os indicadores econômicos e tenho preocupação com os indicadores sociais e ambientais, não é porque eu sou bonzinho e quero ir para o céu. É porque eu quero que a minha empresa seja sustentável a longo prazo. Né? Não existe empresa de sucesso dentro de um contexto fracassado. Sim, mas quanto que não representou em termos de queda no preço na Bolsa para Vale o acidente de Mariana? Então, assim, trouxe um prejuízo no balanço dela e para os acionistas, fora toda a questão de prejuízo ambiental, mas questão de lucro também representou muito para eles, né? Legal, estou adorando o papo, conversar com vocês, para mim está sendo bastante esclarecedor. E todos esses exemplos que a gente citou aqui, tanto de fora do Brasil quanto do Brasil, eu vou deixar os links aqui embaixo, para se você quiser saber sobre o caso da Danone, do Grameen Bank, o exemplo da Vivenda, do Você Aprende Agora, a gente vai deixar os links aqui para você conhecer mais sobre negócios sociais, sobre a responsabilidade social, sobre esse viés dessa nova economia, né? E a gente vai discutir mais isso dentro do canal. Quero agradecer demais
a Rosa Maria e a Catiane por estar compartilhando um pouquinho do tanto que ela sabe aqui com a gente e deixar o espaço para as considerações finais, uma última mensagem, um último esclarecimento do que a gente conversou. Bem, eu espero que tenha sido contente. Para mim foi. Assim. Foi um prazer conversar contigo, né? Realmente negócios sociais é um tema relativamente novo aqui no Brasil, né? Então a gente ainda vai escutar falar muito sobre isso. Já a responsabilidade social não é tão nova assim, já passou a moda, né? Já teve a onda e que provou que não é uma moda, né? Que ela veio para ficar. Antes era um diferencial que as empresas tinham, hoje é uma situação. É uma necessidade. É base ter isso, né? Nós até aqui no curso de administração da ESAN, da Escola de Administração e Negócios da UFMS, nós temos preocupação em estar passando para os alunos, né, nossos alunos, da importância deles terem esse olhar, né, não um olhar do empresário que vê só números, né, financeiros, e sim olhar do empresário que se preocupa com as suas externalidades ambientais e sociais. Né, nós estamos formando os futuros empresários do nosso país. Isso. Legal, obrigado. Catiane? Agradeço, professora Rosa, por a oportunidade. E a professora Rosa colocou a questão que no Brasil um desafio grande é a questão da formação de profissionais e pensando nas escolas de administração, não somente nas escolas de administração, porque os empreendedores estão em todas as áreas do conhecimento, também não só dentro das universidades, mas é muito importante, traz novas discussões que englobam novas formas de olhar o mundo, de tomar decisões, né? Novos valores que estão relacionados não só aos valores econômicos, né? Mas outros valores intangíveis também relacionados à questão do tempo como valor, a qualidade de vida, a busca por realização pessoal. Então você passa a lidar com sentimentos, muitas pessoas que se envolvem, né, nesse tipo de negócio, porque tem uma trajetória de vida, buscam e vinham muitas vezes uma trajetória de projetos sociais, da filantropia, de movimentos sociais e identificam uma oportunidade para agregar mais pessoas, gerar emprego, gerar renda. O negócio social pode ser uma evolução da ONG. Às vezes uma ONG, para ela talvez ganhar mais escala, maior impacto, só se transformar num negócio social. É outra, na questão da formalização, né, outro processo, mas sim, a gente vê muitas pessoas que estão envolvidas que vinham tanto nas organizações do terceiro setor, das empresas privadas, porque estavam insatisfeitas e queriam trabalhar com alguma atividade que pudesse identificar a possibilidade de mudar o mundo, de melhorar o local que ela vive, ou seja, gerar impacto social, quanto também jovens, né, que estão vendo como uma possibilidade. É importante a gente reforçar que esse movimento ele tem uma correlação aí com a crise econômica mundial. Esse contexto a gente vê na Europa, né, com a força do subsídio. Lá tem a perspectiva do governo também. Muitos jovens desempregados também, que acabam tendo a possibilidade de criar um negócio para si, que resolva um problema social como um ideal de vida e que também vai gerar renda. Também vai gerar renda. Então, eu vejo que para nós, enquanto professores, pesquisadores, né, os educadores em geral, tem esse grande desafio. Porque você trazer essas discussões na administração ainda é bastante polêmico, se a gente considerar os estudos, né, que já existem em outros segmentos, outras temáticas da administração, mas é muito necessário, porque essas coisas já estão acontecendo, né, e estão precisando de um suporte técnico, né, de um suporte gerencial, para que consigam atingir escala. Legal, obrigado, Catiane, obrigado, professora. Se você gostou dessa entrevista, desse papo, dá um curtir, compartilha com quem quer saber mais sobre negócios sociais. E eu preciso também te fazer um convite. Essas entrevistas e esse aprofundamento de conteúdo que eu estou tendo aqui com elas e com outras pessoas para gerar o nosso treinamento sobre negócios sociais. Então essa necessidade que a Catiane falou de mais conhecimento, mais formação para preparar um empresário ou um jovem que de repente está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, ou uma ONG para se profissionalizar e se transformar num negócio social,
A gente vai desenvolver isso dentro do nosso treinamento de startup social. Não sei se agora que você está assistindo esse treinamento já está pronto ou não. Ele vai ficar pronto agora, nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2016. Então vai ter um link aqui embaixo para você clicar, se inscrever, se ele já estiver pronto. Ou se ele não estiver pronto, você pode entrar na lista de espera. Assim que ele estiver pronto, a gente vai te avisar para você conhecer sobre esse treinamento de negócios sociais, caso você queira se especializar e se aprofundar. Legal? Obrigado!